Você já montou o presépio na sua casa? Achou que era só uma tradição bonita? Que era apenas decoração de Natal? Mas há algo que 90% dos católicos não sabem. Algo extraordinário acontece no mundo espiritual toda vez que você monta um presépio corretamente. As almas percebem, os anjos reagem e os demônios tremem. Santa Francisca Romana viu isso acontecer. Ela foi arrebatada ao mundo invisível, guiada por um arcanjo. Passou horas no além e descreveu cada detalhe minuciosamente. Seu confessor anotou tudo. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Seu nome é Santa Francisca Romana. Viveu no século XV em Roma. Nobre esposa, mãe de 3 filhos. Mas Deus lhe concedeu um dom extraordinário: ver o mundo invisível. Ver como os anjos e demônios agem entre nós. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, mantidas em publicações que poucos acessam até agora. Pare tudo agora mesmo, porque o que você vai descobrir sobre como montar o presépio corretamente vai mudar completamente sua vida espiritual neste Natal. Escreva nos comentários: Santa Francisca protege minha família. Deixe like se você monta presépio em casa. Inscreva-se e ative o sininho, porque aqui revelamos verdades espirituais que poucos católicos conhecem. Os próximos 20 minutos podem transformar o Natal da sua família. Literalmente. Revelação primeira: atenção. O que acontece no mundo espiritual quando você monta o presépio? Prepare-se para o que vem agora. 90% dos católicos montam o presépio pensando que é apenas decoração, apenas uma tradição bonita para as crianças, apenas uma lembrança do nascimento de Jesus. Estão errados. Santa Francisca Romana viu o que realmente acontece no mundo espiritual e é extraordinário. Quando você monta um presépio com fé verdadeira, com devoção autêntica, com intenção de honrar o nascimento do Salvador, algo poderoso acontece no invisível. Os anjos percebem. Francisca viu durante seus êxtases como os anjos reagem quando uma família católica monta o presépio corretamente. Seu confessor, Giovanni Mattiotti, documentou cada palavra que ela dizia enquanto estava em transe místico. Os anjos da guarda da família se aproximam, se colocam ao redor do presépio. Formam uma espécie de círculo protetor ao redor daquela representação sagrada. Por quê? Porque aquele presépio, mesmo sendo apenas uma imagem, uma representação, torna-se um portal espiritual, um ponto de conexão entre o céu e a terra, um lugar onde a graça de Deus desce de forma mais abundante. Francisca viu isso claramente. Mas há algo que você precisa saber, algo que muda tudo. Os demônios também percebem quando você monta o presépio, e eles odeiam. Odeiam com intensidade que você não consegue imaginar. Santa Francisca viu como os demônios reagem. Ela tinha o dom de ver os espíritos malignos ao redor das pessoas. Sabia pela natureza da tentação de que hierarquia vinha cada demônio. Conhecia suas táticas, suas estratégias, seus ataques. E ela viu isto quando uma família monta o presépio com devoção verdadeira. Os demônios que infestam aquela casa são forçados a recuar. Recuar, não porque o presépio em si tenha poder mágico, mas porque aquela representação do nascimento de Cristo, aquela lembrança da encarnação do Filho de Deus, atrai a presença dos anjos e repele a presença dos demônios. É como jogar água benta em um demônio. Ele se retorce, sofre, é obrigado a se afastar. Seu confessor escreveu: ela via os demônios se inclinarem com sofrimentos espantosos toda vez que o santo nome de Jesus era pronunciado com fé. Imagine então o que acontece quando você coloca em sua casa a imagem do próprio Jesus menino nascendo em Belém. Os demônios sofrem terrivelmente. Francisca viu que os espíritos malignos sofrem mais ao ver o bem que fazem os santos do que com todos os tormentos do inferno. Porque ver a bondade, ver a santidade, ver a devoção autêntica a Deus é para eles uma tortura insuportável.
Um presépio montado com fé é um ato público de virtude dentro da sua casa. E os demônios odeiam isso. O que isso significa para você? Significa que montar o presépio não é brincadeira, não é apenas tradição vazia, não é só para as crianças tirarem foto. É guerra espiritual. É você dizendo para as forças das trevas: este lar pertence a Cristo. Este lar honra o Salvador. Este lar está sob a proteção do menino Jesus. E os demônios são obrigados a ouvir. Mas atenção, agora vem a parte crucial, a parte que 90% erram. Revelação segunda. Chocante. Os 3 erros fatais ao montar o presépio. A maioria das famílias católicas comete 3 erros gravíssimos ao montar o presépio. Erros que anulam as graças. Erros que desperdiçam as bênçãos. Erros que os demônios adoram ver você cometer. Santa Francisca Romana, em suas revelações sobre a vida espiritual, deixou claro como os demônios trabalham, como eles operam, como eles atacam, e esses mesmos princípios se aplicam ao Natal. Primeiro erro fatal: montar o presépio sem oração. 90% das famílias montam o presépio como se fosse decoração de shopping. Tiram as caixas, montam as pecinhas, colocam musguinho, arrumam bonitinho, sem uma oração sequer, sem invocar a proteção de Deus, sem pedir a bênção dos anjos, sem consagrar aquele espaço ao menino Jesus. E o que acontece? Francisca viu claramente em suas visões que quando os católicos fazem práticas religiosas de forma mecânica, sem devoção interior, sem fervor verdadeiro, é como se não fizessem nada. Pior ainda, os demônios zombam. Ela viu os demônios rirem das práticas vazias dos católicos mornos. Viu como eles não são minimamente incomodados por gestos religiosos, feitos sem fé verdadeira. Um presépio montado sem oração é apenas decoração. Não atrai anjos, não afasta demônios, não traz graças especiais. É desperdício completo das bênçãos que Deus queria derramar sobre aquela família. Como corrigir isso? Simples, mas 90% não fazem. Antes de montar o presépio, reúna a família. Não precisa ser nada complicado. Não precisa ser liturgia elaborada. Apenas façam uma oração juntos. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração espontânea do coração. Digam algo assim: Senhor Jesus, estamos montando este presépio para honrar teu nascimento. Que nossa casa seja abençoada, que os anjos nos protejam, que os demônios sejam afastados. Santa Francisca Romana intercede por nós. Amém. Pronto. Com essa simples oração, você transforma aquele momento. Você convida os anjos, você afasta os demônios, você abre as portas para as graças de Natal. Segundo erro fatal: montar o presépio em lugar errado. Onde você coloca o presépio na sua casa? Escondido no canto? Em cima de um móvel qualquer? Num lugar onde ninguém vê? Erro gravíssimo. Santa Francisca viu como os demônios trabalham para fazer os católicos esconderem sua fé, para fazer você ter vergonha de Jesus, para fazer você colocar Deus em segundo plano. Um dos príncipes do inferno que Francisca viu chama-se Belzebu. Ele preside sobre a idolatria, sobre as heresias, sobre tudo que afasta as pessoas da verdadeira fé. E sabe qual é uma das táticas favoritas dele? Fazer você colocar outras coisas em primeiro lugar na sua casa. Televisão enorme na sala? Tem. Decoração cara? Tem. Árvore de Natal gigante? Tem. Presépio? Esse fica ali no cantinho para ninguém tropeçar. Você está dizendo para o mundo espiritual que Jesus não é prioridade na sua casa. E os demônios adoram isso. Francisca ensinou que tudo o que prepara o ambiente para o pecado já é tentação do demônio. E colocar Jesus em segundo plano prepara o ambiente para o pecado. Como corrigir? Coloque o presépio no lugar de destaque da sua casa. Não precisa ser no centro absoluto, mas precisa ser num lugar visível, num lugar onde as pessoas vejam ao entrar, num lugar onde você e sua família passem frequentemente. Sala? Ótimo. Hall de entrada? Excelente. Mesa de jantar? Perfeito.
Mas não esconda, não envergonhe, não minimize. Coloque o presépio onde ele merece estar, como representação do nascimento do Rei do Universo. Você está dizendo para os anjos, esta casa honra Cristo. E está dizendo para os demônios, vocês não são bem-vindos aqui. Terceiro erro fatal, e este é o pior: montar o presépio e depois ignorá-lo completamente. A estatística que vai te chocar: 8 em cada 10 famílias montam o presépio e nunca mais olham para ele até o dia de guardar. Montou, pronto, acabou. Francisca seria horrorizada com isso. Por quê? Porque ela viu que os demônios atacam especialmente quando você esquece de Deus, quando você se distrai, quando você deixa esfriar o fervor. Ela documentou que há demônios do ar que trabalham especificamente para debilitar a alma, para fazer você esquecer de Deus, para fazer você se distrair das coisas espirituais. E então vêm os demônios da terra que aproveitam essa fraqueza para atacar com tentações mais pesadas. Um presépio ignorado é uma oportunidade perdida. Deus queria usar aquele presépio para lembrar você diariamente do nascimento do Salvador, para renovar sua fé, para reavivar sua devoção. Mas você monta e esquece. As graças ficam ali disponíveis, mas você não as recebe porque não presta atenção. Como corrigir? Todos os dias pare diante do presépio, nem que seja por 30 segundos. Olhe para o menino Jesus, faça uma oração breve. Agradeça pela encarnação, peça uma graça, renove sua fé. Pode ser de manhã, antes de sair para trabalhar. Pode ser à noite, antes de dormir. Pode ser quando passar na sala. Mas não ignore o presépio. Cada vez que você para diante dele com devoção verdadeira, os anjos se alegram. As graças descem e os demônios sofrem. Francisca viu isso acontecer repetidamente. Agora você sabe os 3 erros fatais, mas a próxima revelação é ainda mais importante. Revelação terceira. Prepare-se. O que colocar e o que nunca colocar no presépio. Atenção máxima agora, porque o que você vai ouvir pode salvar sua família de armadilhas espirituais gravíssimas. Existe uma ordem correta para montar o presépio. Existem elementos que devem estar presentes. E existem coisas que nunca, jamais devem estar perto do presépio. Santa Francisca Romana viu nas suas visões como tudo no mundo espiritual tem ordem, como os anjos têm hierarquia, como os demônios têm organização, como Deus é um Deus de ordem, não de confusão. E essa mesma ordem deve estar presente no presépio. Elementos obrigatórios que devem estar no seu presépio. Primeiro, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Parece óbvio, mas você ficaria chocado com quantas famílias montam presépios gigantes, cheios de bichinhos de paisagem, de detalhes, e a Sagrada Família fica pequenininha, quase invisível. Erro gravíssimo. Jesus, Maria e José devem ser as figuras centrais, as maiores, as mais visíveis. Tudo mais é secundário. Por quê? Porque eles são o centro da história, são o motivo do Natal, são aqueles que os anjos vieram adorar. Quando você coloca a Sagrada Família em destaque, você está dizendo no mundo espiritual: estes são os que merecem toda a honra, segundo os anjos. Muitos presépios não têm anjos, ou têm apenas um anjinho decorativo no topo, mas os anjos são essenciais. Francisca viu 109 visões ao longo de 10 anos, e em praticamente todas os anjos estavam presentes. Porque os anjos são os mensageiros de Deus, são os protetores dos fiéis, são aqueles que combatem os demônios. Ter anjos no presépio é importantíssimo. Não precisa ser uma multidão, mas coloque pelo menos um anjo visível, preferencialmente acima da manjedoura, como aquele que anuncia as boas novas. Você está convidando os anjos verdadeiros a protegerem sua família durante o Natal. Terceiro, os pastores e os reis magos. Representam a humanidade que vem adorar o Salvador. Representam os ricos e os pobres. Representam judeus e gentios. Representam todos nós. Coloque-os em posição de adoração, ajoelhados ou curvados diante do menino Jesus. Por quê?
porque você está ensinando sua família, especialmente as crianças, que diante de Jesus todos devemos nos curvar, todos devemos adorar, todos devemos reconhecer que Ele é o Senhor. É catequese silenciosa, mas poderosíssima. Quarto, a estrela de Belém. Não pode faltar. Representa a luz de Cristo que guia os que buscam a verdade. Representa a providência divina que conduziu os magos. Representa a esperança que brilha nas trevas. Ter a estrela no presépio é essencial. Agora, atenção máxima ao que nunca deve estar perto do presépio. Primeiro, símbolos pagãos ou supersticiosos. Alguns católicos, sem perceber, colocam perto do presépio coisas como ferraduras para dar sorte, cristais, amuletos, duendes, gnomos, essas bobagens esotéricas. Erro catastrófico. Santa Francisca viu que o demônio Belzebu preside especialmente sobre a idolatria, sobre tudo que tem relação com magia, espiritismo, superstição, práticas esotéricas. E quando você mistura o presépio sagrado com símbolos pagãos, você está abrindo uma porta espiritual perigosíssima. Os demônios adoram sincretismo, adoram mistura, adoram confusão. Mantenha o presépio puro, apenas elementos cristãos, apenas o que tem relação com o nascimento de Jesus. Nada de duendinhos de Natal, nada de cristais energéticos, nada de amuletos da sorte. Apenas Cristo. Segundo, nunca coloque o presépio perto de televisão ligada. Pode parecer besteira, mas não é. Francisca ensinou que os demônios do ar trabalham para distrair a alma, para fazer você esquecer de Deus, para fazer você se ocupar com futilidades. E a televisão é uma das maiores ferramentas de distração que existe. Quando você coloca o presépio na sala e a televisão fica ligada o tempo todo, as pessoas olham para a tela, não para Jesus. A mensagem subliminar é clara: a TV é mais importante que Cristo. Os demônios adoram isso. Se possível, coloque o presépio num lugar separado da televisão. Ou pelo menos desligue a TV quando a família estiver reunida, rezando diante do presépio. Dê a Jesus a atenção que ele merece. Terceiro, nunca deixe o presépio empoeirado, sujo, maltratado. Alguns católicos montam o presépio no início de dezembro e lá pelo dia 25 já está cheio de pó, com peças caídas, todo largado. O que você está dizendo no mundo espiritual? Que Jesus não merece cuidado, que a representação do Salvador pode ser tratada com desleixo, que você não se importa. Os anjos ficam tristes, os demônios riem. Mantenha o presépio limpo, bonito, bem cuidado durante todo o tempo de Natal. Mostre com ações concretas que você honra Cristo. E agora, a revelação que 90% nunca ouviu falar. Revelação quarta crucial. O momento certo de colocar o menino Jesus. Este detalhe muda tudo. 95% das famílias católicas montam o presépio completo logo no início de dezembro. Colocam todas as peças de uma vez, incluindo o menino Jesus. Estão fazendo errado e perdendo uma oportunidade incrível de catequese e de graças espirituais. A tradição católica autêntica, aquela que vem desde São Francisco de Assis, que criou o primeiro presépio, diz o seguinte: o menino Jesus só deve ser colocado na manjedoura na noite de Natal. Por quê? Porque o presépio não é apenas decoração, é representação de um evento histórico. É memorial do nascimento do Salvador. E Jesus nasceu na noite de 24 para 25 de dezembro. Antes disso, a manjedoura deve estar vazia, esperando. Santa Francisca Romana, em suas visões, viu claramente a importância de respeitar os tempos de Deus. Viu que tudo tem sua hora, que a providência divina age no momento certo. E antecipar o nascimento de Jesus no presépio é desrespeitar esse tempo sagrado. Mas tem mais. Quando você deixa a manjedoura vazia durante o advento, você cria uma expectativa, uma antecipação, um anseio. As crianças perguntam: mamãe, onde está o menino Jesus? Quando ele vai nascer?
quando vamos colocar ele ali. E você responde só na noite de Natal, porque é quando Jesus nasceu de verdade. Estamos esperando. Que catequese poderosa! Você está ensinando suas crianças que o Natal não é sobre presentes, não é sobre decoração, não é sobre festa, é sobre Jesus, e esperamos sua vinda com alegria e devoção. Então, na noite de 24 de dezembro, preferencialmente próximo da meia-noite, você reúne a família diante do presépio. Fazem uma oração especial. Podem cantar um cântico de Natal. Podem ler o relato do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E então, com reverência, com alegria, com devoção, você ou a criança mais nova da família coloca o menino Jesus na manjedoura. Naquele momento, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Os anjos da guarda se aproximam ainda mais. As graças descem abundantemente. A presença de Deus se faz sentir de forma especial. E os demônios são obrigados a recuar com sofrimento. Francisca viu isso repetidamente, que quando os católicos praticam com fé autêntica, com devoção verdadeira, com respeito aos tempos sagrados, as graças se multiplicam. Um católico que coloca o menino Jesus na manjedoura na noite de Natal, com fé verdadeira, recebe graças infinitamente maiores do que aquele que coloca no dia 1º de dezembro sem pensar duas vezes. Por quê? Porque Deus respeita aqueles que o respeitam. Deus abençoa aqueles que honram os tempos sagrados. Deus derrama graças sobre aqueles que se preparam com devoção e sobre os reis magos quando colocá-los. A tradição diz que os magos devem ser colocados longe do presépio no início do advento. E a cada dia você os move um pouquinho mais perto, até que no dia 6 de janeiro, Epifania do Senhor, eles finalmente chegam à manjedoura. Por quê? Porque os magos viajaram, demoraram, não chegaram na noite de Natal. E você está representando essa jornada. Que lição incrível para as crianças! Elas veem os magos se aproximando dia após dia e aprendem que buscar Jesus requer jornada, requer perseverança, requer caminhar mesmo quando o destino ainda está longe. 99% das famílias católicas nunca fizeram isso, nunca nem ouviram falar disso. E perdem uma oportunidade extraordinária de catequese de devoção de graças espirituais. Agora você sabe, a próxima revelação vai te mostrar o poder da oração diante do presépio. Revelação 5ª. Prepare o coração. A oração diária diante do presépio que transforma sua família. 70% das famílias católicas montam o presépio e nunca rezam diante dele. Montou, tirou foto, postou nas redes sociais. Pronto. Francisca seria horrorizada. Por quê? Porque ela viu em suas 93 visões documentadas que a oração é a arma mais poderosa contra os demônios, que a oração atrai os anjos, que a oração abre as portas do céu. E um presépio sem oração é uma oportunidade desperdiçada. Então, o que fazer? Simples, mas poucos fazem. Todos os dias, durante todo o tempo de Natal, reúna a família diante do presépio, nem que seja por 5 minutos. 5 minutos. Não é muito. Não é complicado. Não exige teologia profunda. Apenas 5 minutos de oração em família diante do presépio. E o que rezar? Pode ser simples, pode ser do coração, pode ser espontâneo. Ou, se quiser uma estrutura, aqui está uma sugestão poderosa baseada nas revelações de Santa Francisca Romana sobre proteção espiritual. Primeiro, façam o sinal da cruz, juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segundo, invoquem a proteção dos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarde, me rege, me ilumine. Amém. Por que invocar o anjo da guarda? Porque Francisca viu durante 24 anos um arcanjo visível ao seu lado. Viu como os anjos protegem, viu como os anjos combatem os demônios, viu como os anjos conduzem as almas ao bem.
E quando você invoca seu anjo da guarda diante do presépio, você está pedindo proteção espiritual para sua família. Terceiro, rezem um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. As orações básicas, as orações que todo católico conhece, as orações que têm poder incrível. Por quê? Francisca viu que toda vez que alguém pronuncia o santo nome de Jesus com devoção, os demônios são obrigados a se inclinar com sofrimento. Imagine o poder de rezar o Pai Nosso, o Glória ao Pai, pronunciando o nome de Jesus com fé verdadeira diante da imagem do menino Jesus no presépio. Os demônios se retorcem, os anjos se alegram, as graças descem. Quarto, façam uma oração espontânea do coração. Pode ser cada membro da família dizendo uma frase, pode ser o pai ou a mãe rezando por todos, pode ser simples. Algo assim: Senhor Jesus Menino, abençoa a nossa família, protege-nos de todo o mal, afasta os demônios, envia teus anjos, que este Natal seja de graça, de paz, de amor verdadeiro. Santa Francisca Romana, intercede por nós. Amém. Pronto, 5 minutos, todos os dias, diante do presépio. E o que acontece no mundo espiritual? Francisca viu que quando os católicos praticam devoções diárias, com perseverança, com fé, com amor, as graças se acumulam. É como construir um muro espiritual ao redor da sua casa. Cada dia que você reza diante do presépio, esse muro fica mais forte, fica mais alto, fica mais protegido. Os demônios tentam atacar, mas encontram resistência, encontram os anjos guardando, encontram as graças de Deus protegendo e vão embora frustrados. Francisca viu que quando um demônio falha em tentar uma alma, ele é espancado pelos outros demônios, é levado diante de Lúcifer e sofre castigo adicional. Então, toda vez que você reza diante do presépio, você não só protege sua família, mas também causa sofrimento aos demônios que tentaram atacá-la. Você é vingado. Que alegria saber disso. Agora a revelação sobre as crianças e o presépio. Revelação sexta, atenção pais. O que ensinar às crianças sobre o presépio? 80% dos pais católicos perdem a oportunidade de ouro de catequizar seus filhos através do presépio. Deixam as crianças brincarem com as pecinhas, deixam elas montarem e desmontarem, tratam o presépio como brinquedo, erro gravíssimo. Santa Francisca Romana teve 3 filhos, foi esposa dedicada, foi mãe exemplar e ensinou que a maior responsabilidade dos pais é formar a alma dos filhos na fé católica. E o presépio é uma ferramenta catequética poderosíssima. Então, o que fazer? Primeiro, ensine as crianças a tratar o presépio com reverência. Não é brinquedo, é representação sagrada, é memorial do nascimento do Salvador. Podem olhar, podem admirar, podem ajudar a montar com supervisão, mas não podem pegar as imagens de Jesus, Maria, José e os anjos como se fossem bonequinhos de plástico qualquer. Por quê? Porque você está ensinando desde cedo que as coisas de Deus merecem respeito, que o sagrado não é profano, que Jesus não é igual a um super-herói de desenho animado. Francisca viu que a formação na infância marca a alma para sempre. Uma criança que aprende a respeitar o presépio, aprende a respeitar o sagrário, aprende a respeitar a igreja, aprende a respeitar Deus. Segundo, use o presépio para contar a história do Natal. Todos os dias durante o Advento, conte para as crianças um pedacinho da história. Dia 1, conte sobre o anjo Gabriel aparecendo para Maria. Dia 2, conte sobre Maria visitando Isabel. Dia 3, conte sobre José aceitando Maria como esposa. E assim por diante até chegar à noite de Natal. Use as figuras do presépio para ilustrar. Aponte para Maria, para José, para os anjos, para os animais. As crianças aprendem vendo, aprendem tocando, aprendem com histórias. E você está gravando na alma delas a história mais importante de todas, a encarnação do Filho de Deus. Terceiro, ensine as crianças a rezarem diante do presépio, desde pequeninhas. Desde que conseguem falar, ensine uma oração simples. Menino Jesus, abençoa nossa família. Amém.
Só isso. Simples, breve, poderoso. E faça as crianças repetirem todos os dias diante do presépio. Você está criando um hábito de oração, um hábito de devoção, um hábito que pode salvar a alma delas no futuro. Francisca viu que as almas se perdem não por grandes pecados súbitos, mas por pequenos deslizes constantes, por esquecer de Deus, por se distrair das coisas espirituais. E uma criança que cresce rezando diante do presépio todos os dias é uma criança que aprende a não esquecer de Deus. Quarto, use o presépio para ensinar sobre os demônios e os anjos. Muitos pais católicos têm medo de falar sobre demônios para as crianças. Acham que vai assustá-las. Erro. Francisca não tinha medo. Ela via os demônios, sabia suas táticas e ensinava os fiéis a combatê-los. As crianças precisam saber desde cedo que existem anjos que as protegem. E existem demônios que tentam fazer mal. Use o presépio para ensinar isso. Aponte para os anjos e diga: veja, estes anjos vieram proteger o menino Jesus. Você também tem um anjo da guarda que te protege. Sempre que você reza, seu anjo fica mais forte. E explique: olha, os demônios não gostam do menino Jesus. Não gostam quando rezamos. Não gostam quando somos bons. Por isso sempre devemos pedir proteção aos anjos. Simples, direto, verdadeiro. E as crianças vão crescer sabendo que a vida espiritual é real, que há batalha invisível acontecendo, que precisam escolher o lado de Jesus. Que formação poderosa! 99% dos pais católicos nunca fazem isso. E depois se perguntam por que os filhos adolescentes abandonam a fé. Porque nunca foram ensinados adequadamente desde crianças. Agora você sabe como ensinar. A próxima revelação é sobre o erro que anula todas as graças. Revelação sétima urgente. O pecado que anula todas as graças do presépio. Atenção máxima agora, porque você pode fazer tudo certo. Pode montar o presépio com oração. Pode colocar em lugar de destaque. Pode rezar todos os dias diante dele. E mesmo assim, perder todas as graças. Como? Há um pecado específico que anula completamente as bênçãos espirituais. Um pecado que fecha as portas do céu. Um pecado que afasta os anjos e atrai os demônios. Santa Francisca Romana viu isso claramente em suas visões. Qual pecado? A falta de caridade, a falta de amor ao próximo, a falta de perdão. Francisca foi conhecida em Roma como advogada da cidade. Por quê? Porque sua caridade era extraordinária. Alimentava famintos, cuidava de doentes, dava esmola aos pobres, convertia pecadores, acolhia necessitados até em sua própria casa. E ela viu nas revelações que recebeu que Deus não aceita a adoração de quem não tem caridade. Você pode montar o presépio mais bonito do mundo, pode rezar horas diante dele, pode fazer tudo com perfeição técnica, mas se você briga com sua esposa na frente das crianças, se você guarda rancor do vizinho, se você maltrata os empregados, se você é duro com os pobres, se você não perdoa ofensas, todas as graças são anuladas. Jesus foi claro no Evangelho: se você vai oferecer sua oferta no altar e lembra que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como sino que ressoa ou símbolo que retine. Deus não aceita devoções vazias de caridade. E Santa Francisca viu isso acontecer repetidamente. Viu almas que praticavam 1000 devoções, mas caíram no inferno por falta de caridade. Então, o que fazer? Use o Natal como oportunidade de renovar a caridade na sua família. Antes de montar o presépio, pergunte-se: estou em paz com todos? Preciso pedir perdão a alguém? Preciso perdoar alguém? Estou guardando rancor, ódio, amargura? Se a resposta for sim, resolva isso antes de montar o presépio. Vá se reconciliar, vá pedir perdão, vá perdoar.
Porque um presépio montado por uma família que vive na guerra espiritual por causa de falta de perdão é inútil. Os anjos se entristecem, os demônios riem, as graças não descem. Depois, durante todo o Natal, pratique atos concretos de caridade. Doe alimentos para quem tem fome. Visite doentes, dê esmola a mendigos, seja gentil com todos, perdoe ofensas rapidamente, mostre com ações que você não está apenas montando presépio por tradição, está genuinamente honrando Cristo. E Cristo se manifestou em caridade. Nasceu pobre numa manjedoura, viveu entre os humildes, morreu pelos pecadores. Se você quer honrar seu nascimento, faça como ele fez, pratique a caridade. Francisca viu que cada ato de caridade atormenta os demônios terrivelmente. Viu que eles sofrem mais ao ver o bem do que com todos os tormentos do inferno. Então, toda vez que você pratica caridade durante o Natal, você está não só agradando a Deus, não só atraindo anjos, não só recebendo graças, mas também causando sofrimento aos demônios. Que vitória gloriosa! Agora, a revelação sobre quando desmontar o presépio. Revelação oitava importante. Quando e como desmontar o presépio corretamente. 90% das famílias desmontam o presépio de qualquer jeito. No dia 2 de janeiro já tiraram tudo. Jogaram na caixa, guardaram no armário, sem oração, sem reverência, sem gratidão, erro. Assim como há momento certo para montar, há momento certo para desmontar. A tradição católica ensina que o presépio deve ficar montado até o dia 2 de fevereiro, festa da apresentação do Senhor, 40 dias após o Natal. Por quê? Porque foi 40 dias após o nascimento que Maria e José levaram Jesus ao templo para apresentá-lo a Deus conforme a lei de Moisés. E o presépio representa esse período. Mas muitas famílias desmontam bem antes. Já no dia 6 de janeiro após a Epifania ou até antes. Não é pecado, não é proibido, mas é perder oportunidade de graças. Quanto mais tempo o presépio fica montado, mais oportunidades você tem de rezar diante dele, mais oportunidades de ensinar as crianças, mais oportunidades de receber bênçãos. Então, se possível, mantenha até 2 de fevereiro e quando chegar o dia de desmontar, faça com reverência, reúna a família, façam uma oração de gratidão. Senhor Jesus, agradecemos pelas graças deste Natal. Agradecemos por nos permitir honrar teu nascimento, que as bênçãos recebidas permaneçam conosco durante todo o ano. Santa Francisca Romana, intercede por nós. Amém. Depois, desmonte com cuidado. Envolva cada pecinha. Guarde com zelo. Por quê? Porque são objetos sagrados. Representam coisas santas. Merecem respeito. Francisca ensinava que até nos pequenos gestos devemos mostrar amor a Deus. E guardar o presépio com cuidado é um pequeno gesto que mostra você valoriza as coisas sagradas. Os anjos percebem, Deus percebe. E no próximo Natal, quando você montar novamente as graças, virão mais abundantes. Porque Deus abençoa aqueles que o honram consistentemente. Agora a revelação final, a mais poderosa de todas. Revelação nona transformadora. A consagração da família ao menino Jesus. Esta é a revelação mais importante, a que pode transformar sua família para sempre, a que pode mudar completamente seu Natal e o resto do ano. Pouquíssimos católicos fazem isso, menos de 5%, mas os que fazem experimentam graças extraordinárias. O que é? A consagração da família ao menino Jesus diante do presépio. Santa Francisca Romana viveu em uma época difícil. Roma estava sob ataque, guerras, pestes, fomes, crises na igreja. O grande cisma dilacerava a cristandade, mas ela mantinha a paz na alma, mantinha a fé, mantinha a família unida. Como? Através da consagração total a Deus, através da entrega completa, através da confiança absoluta na providência divina. E você pode fazer o mesmo com sua família.
Na noite de Natal, depois de colocar o menino Jesus na manjedoura, reúna toda a família diante do presépio e façam juntos esta oração de consagração. Senhor Jesus, menino que nasceste em Belém para salvar a humanidade, nós, a família, nome da família, nos consagramos totalmente a Ti nesta noite santa. Consagramos nossas vidas, nossas almas, nossos corações, tudo o que somos e tudo o que temos. Que Tu sejas o Senhor desta casa, que Tu reines em nossos corações, que Tu guies nossos passos, afasta de nós todo o mal. Protege-nos dos demônios, envia Teus anjos para nos guardar. Que nossa família seja um reflexo do Teu amor, que vivamos em paz, em união, em caridade. Santa Francisca Romana e todos os santos intercedam por nós. Nós nos entregamos completamente a Ti, Jesus menino, para sempre. Amém. Pronto, simples, direto, poderoso. E o que acontece no mundo espiritual quando você faz isso? Francisca viu que quando alguém se consagra a Deus com sinceridade verdadeira, os anjos cercam aquela alma imediatamente, formam um escudo protetor e os demônios são afastados com força. Uma família consagrada ao menino Jesus é uma família protegida. Não significa que não terão problemas, não significa que não terão provações. Jesus nunca prometeu vida sem cruz, mas significa que terão graças abundantes para enfrentar tudo. Significa que os anjos estarão sempre presentes. Significa que Deus olhará com carinho especial para aquela família. Francisca viveu isso. Perdeu filhos, viu o marido exilado, teve a casa saqueada, sofreu perseguições de demônios, mas nunca perdeu a paz. Nunca perdeu a fé, nunca se desesperou. Por quê? Porque estava consagrada a Deus, porque confiava na providência, porque sabia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode ter a mesma proteção. Basta consagrar sua família ao menino Jesus diante do presépio neste Natal. Os demônios vão tentar impedir, vão criar distrações, vão fazer alguém brigar, vão fazer você esquecer, mas seja perseverante. Seja determinado, reúna a família, reze a consagração e entregue tudo a Jesus. Sua vida nunca mais será a mesma. Revelação 10ª e última, a mais poderosa. O que Santa Francisca viu sobre as famílias que honram o Natal corretamente. Esta revelação final vai mudar tudo. Santa Francisca Romana, em uma de suas 93 visões documentadas, viu algo extraordinário sobre as famílias que honram verdadeiramente o nascimento de Cristo. Viu que essas famílias são marcadas pelos anjos. Marcadas. Como assim? Os anjos colocam uma marca espiritual invisível aos olhos humanos, mas visível no mundo espiritual sobre as famílias que celebram o Natal com fé autêntica, com devoção verdadeira, com caridade genuína. E essa marca funciona como um selo de proteção. Os demônios veem essa marca e são obrigados a recuar. Não podem atacar com a mesma intensidade, não conseguem causar o mesmo estrago. Por quê? Porque Deus protege de forma especial aqueles que honram seu Filho. Francisca viu casas inteiras sendo protegidas por anjos durante o Natal. Viu famílias cercadas por luz celestial. Viu como as graças desciam abundantemente sobre aqueles que montavam o presépio com fé, rezavam diante dele, praticavam caridade e se consagravam a Jesus. E viu o oposto. Viu famílias que celebravam o Natal apenas como festa pagã, apenas como oportunidade de comer, beber, se divertir, sem nenhuma referência a Cristo. E essas famílias estavam vulneráveis. Os demônios circulavam livremente. As brigas começavam. Os pecados se multiplicavam. O Natal delas era trevas disfarçadas de luzes. A diferença é clara. Um Natal celebrado corretamente, com presépio montado, com oração, com respeito, com devoção, com caridade, traz bênçãos inimagináveis. Um Natal celebrado de forma pagã, sem referência a Cristo, sem oração, sem caridade,
traz maldições disfarçadas de diversão. Então, você precisa escolher que tipo de Natal sua família vai ter. Um Natal onde Jesus é o centro, onde o presépio é honrado, onde as orações são feitas, onde a caridade é praticada, onde os anjos são bem-vindos, ou um Natal onde Jesus é esquecido, onde o presépio é decoração vazia, onde não há oração, onde reina o egoísmo, onde os demônios ficam à vontade. A escolha é sua. Francisca viu, documentou, alertou. Agora você sabe, agora você conhece os segredos espirituais do presépio que 90% dos católicos ignoram. Agora você tem o conhecimento para transformar o Natal da sua família para sempre. Use esse conhecimento. Não deixe passar, não desperdice. Monte o presépio com oração. Coloque em lugar de destaque. Reze diante dele todos os dias. Ensine as crianças. Pratique caridade. Consagre sua família ao menino Jesus. E observe as graças descendo. Observe a paz chegando. Observe os demônios recuando. Observe os anjos protegendo. Seu Natal nunca mais será o mesmo. Santa Francisca Romana dizia: a alma conhece o caminho ao céu, mas precisa escolhê-lo. Agora você entende por quê. Da próxima vez que você montar o presépio, lembre-se de tudo o que ouviu hoje. Lembre-se que não é apenas decoração, é portal espiritual, é convite aos anjos, é fortaleza contra demônios. Trate-o com o respeito que merece. A misericórdia de Deus está disponível, sempre, até o último segundo de vida. Se você está longe, volte, confesse-se, recomece. Não importa o que você fez, não importa há quanto tempo. Hoje pode ser o dia da sua conversão. Marque uma confissão esta semana. Não adie mais. Pode ser a decisão mais importante da sua vida. Prepare-se para o Natal em estado de graça. Prepare seu coração para receber o menino Jesus. Compartilhe este vídeo. Escreva nos comentários qual revelação mais te impactou. Há uma comunidade aqui de católicos buscando a verdade espiritual. Se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas revelações sobre Santa Francisca Romana. Que os anjos te protejam neste Natal. Que o menino Jesus abençoe sua família. Que Santa Francisca Romana interceda por você. Até o próximo vídeo.